Nós estamos continuando o nosso estudo da obra de Chico Xavier, O Nosso Lar, a Vida no Mundo Espiritual. Hoje nós estamos vendo o capítulo 28. Esta obra magnífica traz para nós tantos ensinamentos que exige uma atenção realmente muito grande para que nós possamos absorver as ideias que o Espírito André Luiz nos transmite. Algumas são realmente, como que eu diria, são muito fortes e que chamam a nossa atenção. Por exemplo, eu achei muito impressionante o André Luiz nos contar que depois de terminar o trabalho, fizeram uma prece coletiva. A prece coletiva tem um valor extraordinário, se você pensar, que ela reúne as pessoas todas num final de expediente, e esta prece é um agradecimento, é sempre um agradecimento a Deus, a invocação das inspirações superiores. E o André Luiz faz isso. E ele também avisa que após esse horário, é o momento em que as expedições que vão para os lugares do umbral, né, das trevas, é o momento que eles vão se comunicar com o nosso lar. É neste horário que eles transmitem as suas mensagens, né, que eles avisam se estão chegando, se estão precisando de algum auxílio. O André Luiz faz o seguinte comentário que eu acho que merece ser lido. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos. Ele havia trabalhado o dia inteiro, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Receber a ventura do trabalho afinal. Prestemos atenção como é relevante poder trabalhar. Por isso André Luiz fala, receber a ventura do trabalho afinal. E o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Podemos perceber que o André Luiz tinha uma ansiedade de trabalhar, ele não suportava mais ficar parado. E isso eu tenho certeza que acontece também com a maioria de nós. Nós queremos trabalhar, nós queremos ficar ativos, nós queremos desempenhar tarefas, nós queremos nos sentir úteis. E isto nos faz bem. Mesmo cansados após uma longa jornada, ainda assim nós nos sentimos melhores. Por quê? Porque nós nos sentimos úteis, realizando algo de bom. Pois bem, ele agora conta que uma vez que veio a mensagem dos espíritos que estavam trabalhando lá nas trevas, né, em trabalho de resgate, vamos lembrar que eles desceram aquelas zonas trevosas para buscar espíritos que tivessem condição de estarem em melhor condição, de merecerem um lugar melhor. Muito trabalho nos abismos da sombra, dizem os espíritos. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando às trevas espirituais 29 irmãos, 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Esses espíritos missionários, os samaritanos, né, eles se denominam samaritanos, eles foram lá nas trevas e resgataram um espírito, 29 espíritos. 22 com transtornos mentais, mas estavam acordados, e 7 totalmente apagados. E eles pedem que seja feita uma recepção, ou seja, que sejam preparados os leitos, a medicação, para que eles possam ser atendidos. Mas, curiosamente, o André Luiz estranha. Fala, mas como? Eles não são espíritos, não podem simplesmente vir flutuando, não podem desaparecer de lá e aparecer aqui. Mas aí, esse espírito que o orienta, que se chama
Tobias, ele fala para o André Luiz: André, você esteve na mesma situação. Você estava lá nas zonas das trevas e você também foi resgatado. Você também foi conduzido, foi trazido numa maca aqui para o nosso lar. É que você já esqueceu. Então, André Luiz, para e pensa. Muito bem, diz o Tobias. Lembre-se, não se esqueça. Tanto o avestruz como a andorinha são aves. A andorinha voa nos céus, nas alturas, corta as vastidões do espaço, mas a avestruz só se for carregada. Então ele diz: todos nós somos pássaros que poderemos um dia voar, mas muitos de nós estamos numa situação que nós precisamos ser carregados. Muito bem. Ele avisa: é preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. E que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. Então, nossos fluidos são muito densos, nosso perispírito é muito denso. Eu já li em algumas obras espíritas que lá nas regiões das trevas, o perispírito é tão denso naquelas cidades espirituais muito grosseiras, né, onde se reúnem os espíritos mais perturbados, mas formam comunidades, formam cidades, com casas e etc. Uma cidade. Mas nesses lugares, você confundiria o perispírito daquelas pessoas, aqueles espíritos que vivem lá, com carne. Por quê? Porque ele é tão denso que não é possível essa distinção imediata. Só os espíritos mais evoluídos é que percebem que aqueles espíritos estão desencarnados. Os demais, né, não têm essa noção, não dá nem para saber tão compacto e tão denso que é o perispírito dos espíritos mais atrasados, né? Mais aprofundados ali no mal, na grosseria, na falta de amor. Ora, a Narcisa, que é a enfermeira que auxilia o Tobias, e parece que ela é a enfermeira-chefe, pelo que parece, ela fala: mas e leitos? E pessoal? O Tobias coça a cabeça, fala: nem vou poder ficar aqui, como é que nós vamos fazer para ajudar? O André Luiz se oferece de imediato, fala: não, eu quero continuar. Mas como, diz o nosso irmão Tobias, como? Você já trabalhou o dia inteiro? Ele fala: não, estou refeito. E eu, aliás, eu quero compensar, porque eu perdi tanto tempo na inércia que agora eu quero fazer algo de bom. E o Tobias, claro, fica feliz e o André vai continuar a sua tarefa. Notem que ele já tinha começado por volta das 8 horas da manhã e aqui me parece que é por volta das 19 horas. Muito bem, e ele vai continuar, vai passar a noite trabalhando. Então, percebam que impressionante que é isso. Por quê? Porque o André Luiz, já no primeiro dia de trabalho dele, ele já conquistou, pelo menos até nesse momento, ele já conquistou mais de 10 bônus horas no primeiro dia. Mas ele vai amanhecer trabalhando. Então ele vai conquistar mais umas 12 horas, ou seja, num único dia de trabalho, num único expediente, ele vai conseguir mais de 20 horas de bônus horas, ou seja, de trabalho executado em prol da colônia. Se vocês lembrarem, lá atrás, nos primeiros capítulos, uma senhora vai entrevistar-se com o Clarencio, e o Clarencio pergunta para ela: quantos bônus horas a senhora tem? Ela fala: tem 300. Fala: 300? Só 300? Mas faz 3 anos que a senhora está aqui. Então imagine, o André Luiz consegue quase 10% da jornada de trabalho de uma mulher que está lá 3 anos num único expediente. Então nós temos que ter em mente esse tipo de situação, por quê? Porque na nossa vida é assim também. Às vezes a gente fala: mas Deus não me ajuda. Eu ouvi hoje num programa no rádio uma pessoa sendo entrevistada, né, um empresário, e ele falou assim, o cara falou para ele: mas você é um homem de muita sorte, você foi muito ajudado pela sorte. E ele responde: olha, eu tive muito êxito mesmo, mas é assim,
Se Deus resolve me dar sorte, Ele sabe exatamente onde eu estou. Eu estou no meu gabinete de trabalho. Se for 7 horas da manhã, eu estou no meu gabinete de trabalho. Ele sabe que eu estarei lá até meio-dia, ele sabe que às 13 horas eu estarei de volta. E Deus sabe que até às 19 horas eu estarei trabalhando. Então é fácil para Deus me encontrar. Olha, parece brincadeira, mas muitas vezes a gente reclama que não tem sorte, né? Eu não acredito que exista a sorte, mas a gente reclama que não tem sorte. Mas na bem da verdade, o que está faltando para nós é empenho. É a proporcionar para a vida a oportunidade de nos ajudar. Por quê? Tem um ditado que fala assim: o pássaro que cedo madruga, Deus ajuda. Não é verdade? Porque a pessoa está atuando, está trabalhando, então as oportunidades chegam, elas são aproveitadas naturalmente. Quem está descansando, quem está feriando, quem está desinteressado, não, não vê as oportunidades, porque não tem oportunidades para ele. A oportunidade para essa pessoa é descansar mais. Então isso não é muito bom, não. Por quê? Porque nós não nos aprimoramos. Então a gente está vendo aqui o exemplo do André Luiz. Veja só o que o André Luiz fala quando o Tobias fala para ele: mas você já está aqui o dia inteiro. Ele fala: ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar. Ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Maravilhoso, não é? Então, aquele que se propõe ao trabalho, à atividade, está sendo sempre abençoado. Muito bem, eu achei essa parte desse capítulo muito importante, realmente fantástico, né, para nós aprendermos o valor do trabalho e o aproveitamento das oportunidades para trabalharmos mais, porque o trabalho traz recompensas, né, sempre traz. E agora o nosso irmão André Luiz vai conversar com a nossa irmã Narcisa, né? Essa Narcisa é uma enfermeira que está lá trabalhando há quase 7 anos. Mas isso nós vamos ver no próximo capítulo. Então nós veremos quanto valor que tem essa atividade e quanto valor tem essa senhora, né, que ele descreve como uma senhorinha. E ela vai mostrar uma capacidade de trabalho fantástica. Não vamos perder a próxima lição, que será o capítulo 29. Que Deus nos abençoe, espero que vocês tenham gostado desse estudo e que nós estejamos juntos na próxima aula. Se gostaram, por favor, indiquem esses estudos para as pessoas que gostam desse assunto. Que Deus nos abençoe e ilumine a todos sempre.